Melhor. computador. Acho que foi, cara. Para mim tá gravando aqui. Tô avisando o pessoal que a gente vai começar no mesmo link, né? Isso, mesmo link. Show de bola. Vê se você consegue compartilhar a tela, Patrick. Vamos lá. Obrigado pelo elogio aí, pessoal. Boa aula para vocês agora com o Patrick, tá? Acho Não que foi, deixem de né? estudar, não. Tá Mesmo que não todo mundo seja conseguindo fazendo ver? questão, vê vídeo no YouTube sobre questão, coisa que vocês têm dúvida, entendeu? Mas qualquer estudo é estudo, show? Valeu, pessoal. Boa aula para vocês aí. Valeu, Patrick. Guilherme, tá Boa bom aula. assim, cara? Ou será que é melhor assim? Tá bom dos dois jeitos, Patrick. Eu acho que tela cheia fica melhor. Então, show Assim de fica bola. melhor. Então, vamos começar, gente. Guilherme, obrigado, tá? Obrigado, Patrick. Abraço. Pessoal, vamos lá. Quero primeiro conhecer um pouquinho de vocês, né? Prazer a todos, tá, gente? Ó, vamos ver quem tá aí. André, Emanuele, Guilherme, Iago. Prazer a todos vocês, tá, gente? Normalmente quem estaria aqui com vocês é a professora Juliana. A Juliana é da minha sala, a gente estuda junto aqui no 8º período de medicina. Para quem não sabe, isso é um projeto que nasceu no meu coração em 2019 e é um prazer estar aqui junto com vocês compartilhando um pouquinho da redação do Enem, tá? Algum de vocês, da onde vocês são, gente? Bota no chat só para eu ter uma noção da onde que vocês estão aí fiéis. Da onde vocês são? Qual o estado de vocês? Ó, o Iago é de Vassouras, o André é de Minas Gerais, o André é de Minas Gerais, o resto do pessoal é de Vassouras, a Emanuele é de Minas. Puxa uma cadeirinha. Essa daí o papai deve sentar aí, mano. Puxa uma cadeirinha lá para você. Pessoal, vamos começar então. Muito legal saber a proporção. É a primeira vez que a gente está online. Esse é um projeto presencial no nosso município. Isso é muito legal saber que está online e esse projeto está atingindo pessoas de outros estados. Gente, vamos lá. Eu quero primeiro saber, faltam menos de 30 dias para o Enem, qual que é a maior dificuldade de vocês? Eu já tive mais de 100 alunos, tá, gente? Já tive mais de 50 alunos meus com nota mais de 900 pontos no Enem. Eu tenho um curso até, e então eu já tenho experiência. E de acordo com a experiência dos meus alunos de redação, eles têm a maior dificuldade em como começar essa redação. E aí eu queria que vocês pegassem um papel aí, pegassem uma canetinha, tudo que vocês acharem importante, vocês podem anotar, tá? Aqui a gente tem 1 hora, eu vou dar as principais dicas para vocês, tá? Falando um pouquinho sobre como começar, a gente tem algumas técnicas que a gente pode utilizar, e eu só vou pincelar elas com vocês, tá? As principais técnicas são a principal de todas. Patrick, qual que é a melhor técnica para começar? A alusão histórica. A alusão histórica. E aqui eu não vou ficar me prendendo e lendo para você, não. Tá? Eu quero que você só entenda que a alusão histórica é quando você cita um fato que já aconteceu no passado por algum motivo. E eu não vou ficar lendo aqui com você, mas nessa parte só quero citar cada uma das formas de começar para a gente se contextualizar aqui junto. Vamos lá. A alusão histórica é a melhor forma de começar. Patrick, por que você está falando isso? Também tem outras formas. Por que você está falando que essa é a melhor? Porque eu mapeei as redações nota 1000 e quando você pega todas elas, você mapeia, você vê que as nota 1000, na maior parte das vezes, elas começaram com alusão histórica. Então, exemplo, de acordo com o movimento romântico literário do século XIX, a criança era um ser puro, e as tendências do romantismo influenciavam a temática poética brasileira através da idealização da infância. Comecei falando do romantismo, tá vendo? Isso é uma alusão histórica, então comecei fazendo uma alusão histórica. O corretor do Enem, ele quer ver você começar falando assim, ele quer ver você começar impressionando ele. E a alusão histórica você mostra conteúdo, você mostra que você sabe, então você impressiona o corretor. Minha dica para vocês é começarem com alguma alusão histórica. E aí depois você faz uma conexão entre essa alusão e o que está de preto. O que está de preto é a sua tese.
Eu não sei como que a Luciana, a Juliana está ensinando vocês, mas a tese é o seu argumento principal e ele tem que existir na sua introdução. Então, grava, na introdução tem que ter o contexto, que é a minha dica para vocês, é a alusão histórica, mas também tem como fazer outros. Depois você faz uma conexão, começa com contexto, depois faz uma conexão, é o que está de amarelo, depois vai para a tese, que é o que está de preto. Você se posiciona na frente do tema e depois de vermelho, o mais importante é a problematização. É a problematização que vai falar o que, que você vai fazer no seu desenvolvimento 1 e no seu desenvolvimento 2. Pessoal, até aqui, tudo bem para todo mundo? Conseguiram entender? Pode escrever no chat, só para localizar. Isso é o mais importante para vocês na introdução, tá bom? Além da alusão histórica, tem outras formas? Tem sim, gente. Além da alusão histórica, tem outras formas. As outras formas são... Tá passando para vocês a tela? Vamos lá. Tem a citação. A citação, diferente da alusão histórica, é quando você pega o que algum filósofo falou, ou que alguém falou alguma coisa, e você joga isso no início do seu texto. Essa é a citação. Exemplo aqui, ó. O ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças. É uma citação filosófica. Você pegou uma frase de Gilberto Freire e começou na sua introdução. Eu vou falar só o que é mais importante e depois vocês podem pegar o link da aula e ir pausando e assistindo com mais calma e lendo em casa, tá bom, pessoal? Vamos lá. O terceiro tipo é a definição. Definição é quando a gente pega o tema, exemplo, a prática do bullying no Brasil. O tema do Enem sempre envolve o Brasil, né? Então, quando você pega isso e define, você pode escrever com as suas palavras. Exemplo, o bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa que pode causar danos físicos ou psicológicos. Esse é o exemplo da definição. E, por último, é a exemplificação. Mas, pessoal, aqui falando para vocês, faltando um mês para o Enem, só se prendam em duas. Ou na alusão histórica ou na citação. Essa é a minha dica de ouro para vocês. Gente, agora vamos para o mais importante. Eu desliguei a ligação mesmo. Screen stop. Eu acho que eu parei de... Eu vou aqui mostrar outro slide para vocês. Vamos para um texto, uma redação chave. Uma redação chave que eu gosto de mostrar, que é a redação... que é uma redação que eu fiz em 2018. Isso até para motivar um pouco vocês. Foi a redação de 2018, a redação até que me colocou na faculdade. Eu quero mostrar ela aqui para vocês. A Juliana já falou muito de teoria para vocês e eu quero fazer essa aula para mostrar a prática para vocês. Como que é para a gente fazer, como é que eu quero que vocês façam lá na hora do Enem. Então, vamos lá. Ó, na introdução, vocês têm que se prender a três partes, que é o contexto, e aí eu pintei o contexto de verde para vocês. É o início, começou a escrever o texto. O que está de verde é o contexto. Começou a redação, contexto. O contexto principal que eu falei para vocês usarem, ou a alusão histórica, ou a citação filosófica. No caso desse texto, é a citação filosófica. Depois você vai fazer uma conexão, essa conexão que está de amarelo. Talvez hoje ele percebesse o seu pensamento. Então, contexto conectivo, aí você já joga a tese. Depois da tese, conectivo, de amarelo, e aí você vem com a problematização, que aqui está de azul. Então, grava na cabeça de vocês o contexto, depois a tese, depois a problematização. É isso que tem que ter na introdução, tá bom? Se a Juliana falou uns nomes diferentes para vocês, não tem problema, tá? Aqui eu estou mostrando na prática. Isso é um parágrafo de introdução que o corretor quer ver lá. Ele está pesquisando redações que tenham esse tipo de introdução, tá? Então, o contexto é algo que alguém falou, a tese é o seu posicionamento no tema e a problematização é o como que você vai desenrolar isso no seu desenvolvimento, tá? Ficou claro até aqui, pessoal? Se alguém quiser escrever alguma coisa no chat, eu consigo ver aqui vocês. Ou abrir o áudio e falar também pode falar, tá bom? Patrick, agora vocês me perguntam, Patrick, como é que eu vou saber quem eu vou citar? Porque o Enem tem vários temas, o Enem pode ser um tema
aleatório, caiu cinema outro ano. Como é que eu vou saber quem eu vou citar? Gente, é simples. Eu gosto de falar para você gravar 4 tipos de contextos. Um contexto sobre educação, um sobre sociedade, que aí isso é muito generaliza muito. Então, um sobre educação, um sobre sociedade no geral, outro sobre cultura e um último ambiental. Então, ó, educacional, social, cultura e ambiental. Grava, decora. Faltando um mês para o Enem, não dá para ficar fazendo milhões de textos e mudando o jeito que você começa sempre. Isso aqui é uma dica para você que está agora faltando um mês do Enem. Decora, literalmente decora a forma que você vai começar, botando um contexto educacional, um contexto social no geral, aí pega temas de violência, um contexto cultural e um ambiental. Entenderam? Alguém perguntou aqui, mas não faltou linha para tu usando tantas linhas para introdução. Então, André, não faltou não, tá, cara? Aí você faz a técnica de diminuir a linha. É isso mesmo, a minha letra sempre foi grande, mas quando eu comecei a estudar para o Enem, minha letra virou minúscula. Então, diminui a sua letra, tá, cara? Faz isso que cabe sim. Pra você ter noção, no papel, essa introdução, ela deu 6 linhas. Isso aqui é no papel, tá? No papel da redação do Enem, essa introdução, ela deu 6 linhas. Só para você ter uma noção. Beleza? Então você tem que. A letra fica tudo apertadinho, cara. É assim mesmo que tem que fazer, tá? Tudo apertadinho. Na hora que se for não caber no final da linha, você dá o espaço direitinho, respeita a margem, é só isso, tá? Então é isso. Como que vocês vão fazer, gente? Decorar, literalmente decorar os contextos. E aí a tese? A tese você vai descobrir no dia do Enem, de acordo com o tema. No caso aqui, o tema era sobre aquela problemática dos surdos no Brasil, então foi a postura do governo, é o que está de preto. Essa foi minha tese, meu posicionamento. A postura do governo, aqui eu falo governo, porque o governo, vocês vão ver que eu usei o governo lá na proposta de intervenção, então botei de vermelho, porque eu já estou mostrando que eu citei ele na introdução e resolvi o problema na proposta lá no proposta, na proposta social, lá na conclusão. Então, olha minha tese: a postura do governo e de muitos brasileiros frente à educação da pessoa com deficiência é problemática, é ruim. Só que aí eu escrevi de uma forma mais bonita, né? É uma das faces mais preocupantes de uma sociedade em desenvolvimento. Aí eu dei uma floreada na forma de escrever. Mas eu quis dizer que a postura do governo e de muitos brasileiros frente à educação dessas pessoas que têm deficiência é ruim. Entenderam? Aí depois eu fiz mais uma conexão, que é o que está de amarelo, e entrei com a problematização. Eu criei um problema para eu debater durante a redação, que foi o quê? O desafio da formação educacional desses surdos, eles, eles existem muito por conta da realidade do país. Aí eu falei, botei problema no poder público está de vermelho, porque está falando com relação à minha proposta social 2, e depois ainda falei que esse problema existe por conta da deficiência, insuficiência de veiculação políticas inclusivas, e eu botei o problema na lenta mudança da mentalidade social preconceituosa. Aí eu quero que vocês observem uma coisa. Eu já levei esses problemas para o Enem. Você fala assim, Patrick, mas você nem sabia qual era o tema, como é que você já levou esses problemas? Sim, gente, ó, lenta mudança da mentalidade social preconceituosa, ela serve para temas sobre violência, serve para temas sobre sustentabilidade, serve para tema para cultural. Então, eu peguei lenta mudança da mentalidade social preconceituosa e levei isso para o Enem, porque eu sabia que, de acordo com vários temas, eu ia conseguir encaixar, eu ia conseguir moldar de acordo com o tema. Só a argumentação que é diferente. E aí você, claro, né, com tudo que vocês já estudam, vocês têm que mudar a argumentação de acordo com o tema, né? Mas a problemática, você já consegue levar algumas problemáticas, tá? A problemática da insuficiência do poder público, eu já levei para o Enem. Poxa, a gente não fala tanto mal do governo. Se entra um governo, a gente fala mal. Se entra outro, a gente fala mal. Então, eu já levei esse problema para o Enem. Insuficiência do poder público. E repara qual que foi o conectivo que eu utilizei para citar esses problemas. O conectivo foi o seja. Então, seja, joguei um problema. Seja, joguei outro problema. Pessoal, ficou claro até aqui?
percebe que o primeiro problema, eu abordei ele no desenvolvimento 1. E o segundo problema, eu abordei ele no desenvolvimento 2. E aí eu mostrei para o corretor uma conexão no meu texto. Pode falar dos contextos de novo? Posso sim, André. Então, como eu estava falando do contexto para você, você já tem que levar para o Enem 4 contextos decorados. Essa é a minha dica para vocês. Um contexto decorado sobre educação, um contexto sobre cultura, outro sobre sociedade como um todo e outro sobre meio ambiente, tá? São os pilares que você divide ali. Porque se você leva sobre educação, você usa ele se for um tema educacional. No caso desse, era formação educacional. Se for sobre sociedade, violência, você usa ele. Se for sobre cultura, você já tem uma carta na manga. Se for sobre meio ambiente, você já tem uma carta na manga. Tá bom? O tema social, ele é muito amplo, então dá para usar para vários tipos de temas, tá bom? Vamos passar aqui para o desenvolvimento, que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, desenvolvimento. Ó, vamos para o desenvolvimento 1, vocês estão conseguindo ver? PQT, OAC e argumentação, não se prende a isso, tá? Isso daí é uma técnica que eu utilizo, só que no meu curso, só que eu vou demorar muito para ensinar para vocês isso aqui, então não se prende a PQT, OAC e argumentação, só quero mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou falar de uma forma que vocês vão entender de acordo com a Juliana ensinou vocês. Então, a primeira coisa, vai começar o desenvolvimento 1. Vai começar para o desenvolvimento 1. Na hora de começar, você já começa com contexto. Gente, é o que está de amarelo. É muito importante que vocês comecem todos os parágrafos de desenvolvimento com conectivo. Então, de amarelo é o conectivo. Começou conectivo, em primeira instância. E aí, depois, você vai jogar uma resposta. Lá na minha tese, eu não falei, na tese eu não falei que o problema está no poder público. Não falei? Não citei o governo, então eu vou dar uma resposta por que o governo é problemático. PQT significa porquê da tese, tá? Só não vou entrar em detalhes aqui porque não vale a pena, falta um mês para o Enem. Ó, então, comecei com o conectivo, que está de amarelo, em primeira instância, vírgula. Tem vários outros, tá? Que vocês podem utilizar. Tem primeiramente, vírgula. Tem muitos, tá, gente? Em primeiro ponto, na problemática 1, vamos ver, entre as causas do problema não ficaria muito vago? Espera aí que eu vou chegar lá, Iago. Você leu essa parte na introdução, no desenvolvimento que você está falando aí? Ah, tá, entre as causas do problema aqui. Então, vamos lá. Em primeira instância, é inquestionável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Sim, então, pode ter ficado um pouquinho vago, né? Mas você vai ver que não ficou vago porque eu vou falar quais são as causas do problema. Na verdade, eu já falei, né? Deixa eu voltar aqui na introdução, que eu já falei as 2 causas do problema. Como é que volta? Que eu não sei. Ah, consegui voltar aqui. Olha só as causas do problema, Iago. Ó, a primeira causa, vai lá no primeiro, seja insuficiência do poder público. E a segunda causa, lenta mudança da mentalidade social preconceituosa. Entendeu as 2 causas? Por isso que não ficou vago. Eu mostrei elas 2. Então, em primeira instância, é inquestionável que a questão constitucional estejam entre as causas, as 2 que eu botei. Aí depois, gente, é a hora de outras áreas do conhecimento, que é o que está de verde. É muito importante, gente, tem que ter nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Ah, Patrick, mas meu professor não falava assim. Gente, se vocês quiserem seguir o que eu estou falando, vocês podem seguir. Se vocês quiserem seguir como o professor de vocês falou, não tem problema, tá? Isso é meio subjetivo, não existe uma regra, mas o que eu estou mostrando para vocês é o que o mapa das redações nota 1000 do Enem elas fazem, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês é isso. Então, vamos lá. Para Aristóteles, e aí eu citei o Aristóteles. Depois eu botei mais de amarelo um outro conectivo. Dica, todo ponto, toda vez que você pontuar, bota conectivo. Pontuou, conectivo. Pontuou, conectivo. Pontuou, conectivo. Dessa forma você garante
aqueles 200 pontos na competência 4, tá? Que é o uso de conectivos. Então, comecei com conectivo em primeira instância, depois eu respondi ao primeiro problema, que eu botei problema no governo, depois eu entrei com outras áreas do conhecimento, conectivo, e aí é a parte da argumentação. Pessoal, percebe que você, para garantir ponto na competência 3, na C3, para você garantir aqueles 200 pontos na C3, você tem que ter uma argumentação muito forte. Percebe que eu utilizei aqui no slide, tá? Esse parágrafo aqui no texto, ele deu 8 linhas, Então, percebe que a maior parte do meu slide é de azul, a maior parte é de argumentação, percebe? Vale a pena perder tempo nisso, tá, gente? Então, começa o conectivo, responde a sua tese de vermelho, depois entra com outras áreas do conhecimento, que é o que está de verde, conectivo, porque eu pontuei, e aí depois se argumenta. Percebe-se que a infraestrutura de recursos, tecnologias, haja vista que, embora a Constituição afirme que a educação é um direito básico do deficiente, o ensino para surdos é ruim, é precário no Brasil. E aí depois eu concluí. Todo parágrafo de desenvolvimento tem que ter uma conclusão. Assim, a justiça social falha pela falta de políticas inclusivas e o governo não cumpre. Olha lá, eu botei o problema no governo e depois eu resolvo ele, tá? Um erro aqui que o governo ficou com letra minúscula, mas aqui tinha que ser com letra maiúscula, tá? Vamos para o desenvolvimento 2. O desenvolvimento 2 é a mesma coisa, gente. Ó, começou com conectivo de amarelo sob outra perspectiva, e aí eu respondi a minha tese. Segundo pesquisas, o número de matrículas de surdos na educação brasileira caiu vertiginosamente ao longo de anos. Aqui um ponto, gente. Quando você cita uma pesquisa, você não necessariamente precisa falar da onde você tirou, tá bom, gente? Uma informação errada que às vezes muitos professores passam. Não precisa falar da onde você tirou, se for uma informação de conhecimento geral. Todo mundo sabe que é cada vez mais que é a dificuldade da educação de surdos. Quero fazer uma pergunta para vocês aqui, sem entrar em questões políticas, mas quantos surdos vocês tinham na turma de vocês? Eu acho raro alguém falar um aqui. Eu, por exemplo, nunca tive nenhum. Isso é porque não existe surdo? Não. É porque a escola não está preparada para atender eles e aí não tem. É muito raro, né? Geralmente essas pessoas têm um ensino especializado, um lugar caro. Olha lá, teve uma colega só. Isso é raro. Eu também já conheço um surdo, mas eu não estudei com ele. Mas assim, é muito raro. Na minha sala, por exemplo, tive nenhum. Todos os anos de escola. Então, o que eu falei é uma coisa muito geral, ó. Segundo pesquisas, isso aqui eu peguei o gráfico no dia da prova do Enem, o texto de apoio, você vê um monte de informação. Então, eu olhei um gráfico lá e eu vi que o gráfico estava mostrando que o número de matrículas de surdos na educação estava diminuindo. Eu peguei essa informação e usei ela como para responder a minha tese, porque que o poder público é insuficiente, que é o que eu falei lá na introdução. Então, agora eu mostrei por quê. Por que é insuficiente? Porque, segundo pesquisas, o número de matrículas de surdos na educação caiu vertiginosamente, está vendo? Eu falei nada mais do que estava escrito nos textos de apoio. Depois conectei nesse contexto e depois joguei uma argumentação, a baixa formação educacional de deficientes e o preconceito para responder a minha problematização 2, lá na introdução, eu falei do preconceito. Preconceito foi o tópico principal desse desenvolvimento 2. E, gente, preconceito vocês podem utilizar por quase todos os temas. Tem argumentação forte sobre preconceito. Preconceito existe em muitas áreas. E, geralmente, o tema do Enem, que é um problema social, na maior parte das vezes, você consegue encaixar um argumento de preconceito, tá? E o argumento de preconceito mais forte, na minha opinião, é aquele que quando você ensina uma criança de um jeito, quando ela cresce, ela tende a perpetuar aquilo que você ensinou. Você ensina uma criança desde a infância alguma coisa, quando ela cresce, ela tende a replicar isso no futuro. Esse é o argumento mais forte para você utilizar de preconceito. Porque você fala que uma criança que nasce num lar preconceituoso em alguma área,
quando ela cresce, ela tende a replicar isso. Gente, isso é um argumento muito forte para na hora que vocês estiverem num tema diferente, não saber como argumentar, vocês podem utilizar ele, tá? Então, vamos lá. Eu joguei Durkheim, que é um sociólogo, ó. O fato social é a maneira de agir, de pensar coletivamente. E botei desse modo, observa-se que botei esse argumento, que um ensinamento educacional inclusivo baseado na valorização das diferenças, desde a infância, encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que uma criança aprende esse tipo de comportamento, ela tende a adotar ele por conta da vivência em grupo. Assim, o problema do preconceito contra deficiente é superado de geração a geração. Percebe, gente, que eu usei o argumento forte e depois eu concluí. Gente, tem que concluir todos os desenvolvimentos. Muita gente não fecha a argumentação, não ganha pontuação máxima na C3, porque não conclui, entendeu? Então tem que ter essa conclusão, pessoal. E para finalizar, o parágrafo de conclusão. Esquece um pouquinho o ECOI 1, ECOI 2, tá? Isso aqui é técnica que eu utilizo no curso, só que é muito aprofundada, não vale a pena a gente ficar preso a isso, tá? Então vamos lá, começa sempre com conectivo, infere-se, portanto, e aí depois você vem com aquele argumento forte, a necessidade de ações de cunho político e social para superar o desafio. Eu já mostrei que um agente vai ser político e outro agente vai ser social. Já estou mostrando para o corretor que o meu texto tem um planejamento. E aí vem, para isso, cabe ao governo, olha o cunho político aí, parcerias, ó, o governo é o quê? É quem vai fazer. O governo é quem vai fazer. Como? Como? Em parcerias com empresas concessionárias de serviços públicos. O que? Ampliar as cotas de empregos para surdos nas empresas e garantir o uso de Libras, Braille, nas escolas públicas e privadas. Isso aqui eu botei porque estava no texto de apoio, tá? Eu não sabia o que podia fazer, fui lá no texto de apoio, li, roubei e botei na redação, tá? Na verdade, você pode utilizar, não é roubo, tá? E ainda complementei para dar aquele detalhamento da proposta que tem que ter, ó, além de capacitar os professores no contato das novas tecnologias assistivas, a fim de que a escola promova a autonomia e a participação dos surdos. Eu ainda botei o porquê disso, o que, que isso vai gerar, a fim de que a escola promova a autonomia e a participação dos surdos. Tá? Aí depois eu conectei, ó, ademais, é um conectivo de soma. Além disso, podia caber aqui também, já botei o outro agente. Quem? O MEC. Eu não escrevi, entre parênteses, Ministério da Educação e Cultura, porque não cabia, tá, gente? O MEC, como é uma estrutura que é muito conhecida, você pode fazer isso. Eu não perdi ponto por conta disso, tá? Eu não tinha muita linha, era muita coisa para escrever, a letra já estava diminuindo demais, então eu escrevi MEC assim mesmo. Todo mundo conhece, né? Em parceria com a TV aberta, como que o MEC vai fazer? Em parceria com a TV aberta, já que ela é uma concessão pública, o quê? Implementar aulas e palestras por intermédio de professores da área sobre a importância da valorização das diferenças para que as crianças aprendam o exercício da alteridade e isso reflita no mercado de trabalho. Então, gente, percebeu que eu fiz duas propostas? É o que eu aconselho vocês. Nunca façam só uma. Se der para fazer três, se tiver espaço para fazer três propostas, façam três propostas. É melhor vocês passarem do que faltar, entendeu? Mas, no mínimo, se tiver pouca linha, no mínimo do mínimo, façam duas propostas de intervenção social. E a proposta tem que ter quem vai fazer, como vai fazer, o que vai fazer e qual que é o efeito disso, o que isso vai gerar. Beleza? E no final de tudo, uma frase de efeito, fechamento, eu gosto muito, tá? Principalmente uma frase de efeito, fechamento que envolva o que você citou no contexto da introdução. Olha só, meu contexto da introdução foi sobre citação filosófica, tá vendo? E olha só o que eu falei na fase de efeito final. Quem sabe assim, com mudanças na educação, poder-se-á criar um quadro social harmonioso. E eu botei lá do filósofo que eu utilizei. Gente, poder-se-á aqui, eu só quis impressionar um pouquinho o corretor. Eu usei o nome disso aqui, é mesóclise. Vocês podem pegar isso aqui e botar no texto de redação de vocês, fica muito bonito, tá? Vocês conseguem impressionar eles com o texto de redação de vocês. Gente, agora é o momento que eu vou tirar as dúvidas que vocês têm.
Acabei de mostrar para vocês aqui o padrão de uma redação nota 1000, de um texto nota 1000. Qual que é o padrão? O padrão é esse, tá? E eu quero tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu ver uma dúvida aqui. Em todos os meus anos, se mudar um pouquinho... qual que foi sua dúvida, André? Não entendi. André, se você quiser escrever de novo aí, eu não entendi qual que foi a sua dúvida. Mas foi com relação aos dados, se mudar um pouquinho, de acordo com os dados da pesquisa, no caso, você vai fazer o quê? Você vai lá no texto de apoio, você vai ver o que ele está falando, você vai escrever com as suas palavras, entendeu? É nesse mudar que você está falando? Isso, eu peguei do texto motivador. Exatamente, André. Ó, eu botei aqui, ó, ampliar as cotas de emprego para surdos. Isso aí era meu, era a proposta que eu queria fazer. Agora eu dei uma floreada, eu dei uma detalhada, eu peguei isso aqui do texto de apoio, ó, garantir o uso das libras e do braille nas escolas públicas, entendeu? Eu peguei isso do texto de apoio. Eu achei interessante lá, eu falei, caramba, eu vou botar isso na redação. Aí eu peguei isso. Pode sem problema nenhum, tá? Se você pegar e escrever com suas palavras. Gente, eu vou ficar à disposição. O André está perguntando, tua nota foi 1000? Não, André, essa não é uma redação nota 1000, tá? Essa foi a redação que me colocou na faculdade, 960 pontos, tá bom? Para vocês, gente, não devem focar no 1000. Focou no mais 900, sendo mediano nas outras coisas, vocês vão passar para o curso que vocês querem, tá bom? Pode ter certeza, cara. Sendo mediano, uma nota mais de 900 na redação aumenta muito a sua média. No caso de vocês que querem medicina, ProUni, que eu acho que é a maioria, né? Ou federal, a maioria de vocês, não foca no 1000 não, tá? Porque o 1000 é muito subjetivo. O que que eu acho que eu perdi ponto? Eu perdi ponto foi na competência, eles me tiraram ponto na C3. Perdão, na C5. Então, eu perdi 40 pontos na C5. Até hoje eu não sei aonde que eles tiraram ponto, tá? Na época, meus professores, o pessoal deu 1000 na minha redação. C5 é a proposta de intervenção social. Basicamente, é a conclusão. É esse parágrafo aqui, ó, que é a competência 5, ó, que é a proposta de intervenção social. Foi nesse que eu perdi 40 pontos. Gente, essa aula vai ficar gravada para vocês irem, voltarem, lerem com calma, tirar print. O mais importante agora é vocês praticarem, tá bom? Isso é o mais importante, é praticar. Falta um mês para o Enem. Pegar o quanto mais temas aleatórios vocês pegarem, vocês testarem, essa é a melhor forma de estudar para a redação do Enem. É temas aleatórios. Não espera acertar o tema. O tema vai ser um tema aleatório de novo, mais uma vez, sempre é. Importante vocês estarem preparados com aqueles contextos chaves, levar para o Enem os contextos chaves e vocês testarem vários temas. Pega um tema muito aleatório. O aumento do número de cachorros de rua na sociedade brasileira. Escreve. Eu lembro que quando estava chegando próximo do Enem, eu comecei a pegar os temas mais aleatórios que existiam e falava assim, caramba, eu tenho que conseguir algum filósofo para encaixar nesse tema aqui. E aí eu tentava. Cara, eu tenho que conseguir uma argumentação para esse tema aqui. E aí eu consegui encaixar. E aí eu consegui encaixar. O mais importante é vocês fazerem isso, tá, gente? Beleza, pessoal? Ninguém tem mais nenhuma dúvida. Eu vou encerrando por aqui. E eu fico à disposição lá no grupo. Quando vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Botar lá Patrick, me marcar, que aí eu vou respondendo vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Tamo junto, gente. Abraço para vocês.